Boa tarde, galera! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui da DC Estética Pro. Hoje um tema bem legal, que são perguntas estratégicas que nós podemos fazer para os nossos clientes na hora da avaliação corporal. A avaliação corporal por si só já é um procedimento que todos os profissionais de estética deveriam realizar quando a gente pensa em redução de medidas. Mas nós sabemos que nem todos os profissionais praticam. E além de ser muito importante para você ter segurança sobre o organismo que você vai trabalhar, você também precisa ter uma noção, né, de como é que está a saúde dessa pessoa, por exemplo. Então, será que se ela tiver algum problema de saúde, os meus resultados podem ser afetados? É sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Então, hoje o tema da live é 5 perguntas estratégicas para avaliação corporal com foco em redução de medidas, tá bom? Eu sou a doutora Daniela Catanzaro, para quem não me conhece, tenho um canal no YouTube DC Estética Pro. O objetivo do canal é ajudar pessoas que estão iniciando na área da estética a trabalhar com segurança e muito conhecimento. Então, eu busco sempre entregar conteúdos em que a pessoa ela vai conseguir trabalhar de uma maneira segura, sem se sentir aí com dúvidas, com medos, com incerteza, sem fazer nenhum procedimento em que ela não se sinta realmente apta a fazer mesmo, tá bom? Falando um pouquinho sobre mim, eu sou biomédica esteta, atuo na área há 7 anos, praticamente, né, me formei, eu iniciei na estética em 2016, na verdade já vão para quase 8, e o conteúdo, né, que eu tento trazer é exatamente o de trabalhar com o conteúdo de estética voltado para saúde, beleza e auxiliando esses profissionais que estão começando. Boa tarde, Ivan. Bom, então como objetivo da live é discutir exatamente as 5 perguntas estratégicas para uma avaliação corporal efetiva, eficaz, em que a pessoa vai conseguir entregar resultados a partir das respostas dos clientes. E eu irei abordar as melhores práticas para redução de medidas de acordo com a resposta. Então, ok, eu entendi as perguntas, mas o que eu vou fazer com essas respostas, né? Qual é a estratégia que eu vou ter a partir das respostas que os clientes dão? Então, é isso que eu vou falar na live de hoje. Os tópicos que serão abordados: a importância da avaliação corporal, elementos-chave da avaliação, demonstração de avaliação corporal, né? O que a gente teria que ter aí como uma avaliação corporal efetiva. Vou colocar na apresentação de slides a minha ficha de anamnese, vou abrir um pedacinho dela com vocês para que dê para a pessoa ter uma visão melhor sobre uma ficha de avaliação. Vou mostrar que tem ali a bonequinha, o desenho, onde a gente coloca as medidas iniciais, as medidas finais, as medidas durante o tratamento. Vamos falar das 5 estratégias e um plano de tratamento personalizado em cima disso. Por que é importante, né, fazer a avaliação corporal? A avaliação é fundamental para um tratamento eficaz de redução de medidas. Por quê? Porque ela tem um papel crucial em todo o processo. Então, desde o estabelecimento de metas, eu vou entender o que o cliente quer, qual é o objetivo dele, o que está incomodando, né, o que está levando ele para buscar um tratamento estético. E aí, nós vamos traçar estratégias, metas, pensar se tem alguma condição em que eu, como profissional de estética, não posso trabalhar, mas de repente tem um nutricionista, tem um personal que pode me ajudar a entregar resultados ainda melhores, pensando em redução de medidas. Então, a gente tem aí toda essa importância da avaliação e, obviamente, para o acompanhamento do progresso. Então, durante as sessões, a gente revisita esse documento de avaliação e, consequentemente, esse documento de avaliação, ele vai acompanhando todo o tratamento. Boa tarde, Má.
Então, é por tudo isso que é muito importante fazer todo esse passo a passo de avaliação. Além do que eu já citei, eu vou colocar mais alguns pontos aqui, elencar mais algumas coisas que fazem com que a importância da avaliação tenha que ser reforçada, tá? Então, primeiro, ela ajuda a determinar o ponto de partida e identificar do que o corpo precisa ali na região que está sendo tratado. Por exemplo, se eu estou pensando em fazer um tratamento de gordura localizada e a região de membros inferiores, então coxas, será que aquela pessoa, ela se incomoda com celulite, com aspecto de casca de laranja, mas ela ainda não observou que tem flacidez? Ou não percebe que a celulite é uma consequência de um acúmulo de gordura também? Então, a gente consegue identificar, de acordo com o que incomoda a pessoa, o que a gente pode sugerir de tratamento. Isso permite que o profissional defina metas, né, específicas e mensuráveis. Então, por exemplo, se eu estou falando de estabelecimento de metas realistas, e uma pessoa que tem, por exemplo, uma circunferência abdominal ao redor do umbigo de 100 centímetros. Poxa vida, em quanto tempo, sabendo, né, que eu vou trabalhar com tratamentos que reduzem medidas a cada sessão, e essa pessoa, ela já me relatou que ela tem dificuldade de se alimentar bem, que ela tem dificuldade de realizar atividade física, qual vai ser a minha proposta para ela para o primeiro mês? Será que eu vou chegar nela falando que ela tem que perder no mínimo 10 centímetros? Será que é uma meta realista para esse estilo de vida? Então, na verdade, sendo assim, o que eu tenho que pensar é como essa pessoa vai conseguir levar um tratamento adiante sem que seja algo que faça uma tortura aí na vida dela, né? E pensando nisso, traçar um plano. Então, olha, no nosso primeiro mês de tratamento, o objetivo é reduzirmos 5 centímetros de circunferência abdominal. De 100, nós temos que passar para 95. Legal, traçamos uma meta. Qual vai ser a estratégia? Bom, aqui dentro da clínica, eu vou utilizar os melhores produtos que nós temos para o tratamento, pensando aí em tratamento em que nós vamos fechar a enzima como uma opção de tratamento, ou então ultrassom, radiofrequência para trabalhar também flacidez junto com gordura, porque é possível. E assim, você também, dentro do seu dia a dia, na sua casa, na sua rotina, vai se comprometer a se alimentar melhor e fazer aí, nem que seja uma caminhada de 30 minutos por dia, para a gente conseguir começar a observar resultados. E a pessoa tem que se comprometer, né? Então, nesse momento de estabelecimento de metas realistas, a pessoa tem que se comprometer. O cliente, ele tá indo buscar um tratamento, mas muitas vezes acontece da pessoa nem ter ideia da importância do que ela faz em casa. Então, nós, como profissionais de estética, temos que passar toda essa informação para a pessoa. Então, poxa, olha só, eu tenho aqui um tratamento para você, mas a sua responsabilidade dentro do tratamento é essa. E se a pessoa assina um termo, né, de que ela consente que você faça o tratamento nela, e ainda você a conscientiza de que ela precisa fazer todo o passo a passo, todo o cuidado também em casa, no home care, principalmente se você, né, indica a forma correta. Então, você passa todo um cuidado que ela vai ter em casa, dentro do que você pode receitar, dentro do que você pode prescrever de nutracêutico, ou então que você passe, né, essas orientações de alimentação e também de atividade física para que tenha de fato um resultado mais interessante, tá? Então, conforme você vai explicando para a pessoa, muitas vezes as clientes elas chegam bem resistentes. Elas entram dentro da clínica, buscam um tratamento estético porque não estão satisfeitas com, por exemplo, a região abdominal, que é a mais comum, ou então celulite e tudo mais. E o que essa pessoa faz? Ela chega procurando um tratamento estético que resolva a situação dela. Mas a gente tem ali que fazer, então, todo esse planejamento estratégico do que vai ser realizado, entender qual é o objetivo dela, traçar as metas de uma forma realista, e aí, assim, você inicia o tratamento. Iniciando o tratamento, o que vai acontecer?
essa pessoa ela vai começar a ficar motivada. A motivação é um momento muito importante do tratamento, porque é ali que ela consegue entender que se ela não fizer a parte dela, né, e ela se sentir realmente motivada a fazer isso, o tratamento ele não vai para frente. Então, trabalhar com o corpo, muitas vezes eu vejo profissionais de estética falando, não quero trabalhar com tratamento corporal porque o cliente ele tem que fazer a parte dele e ele não faz. Gente, eu entendo, já senti muito isso, mas cabe também a nós entregarmos resultados que a pessoa se sinta motivada. Se de fato a pessoa faz uma sessão de uma massagem modeladora e passa 1, 2, 3 semanas e ela não consegue notar nenhuma diferença, nem em bem-estar, realmente fica difícil dessa pessoa se comprometer com o tratamento. Então, nem sempre o problema é a forma da pessoa se relacionar com o tratamento corporal, mas é o que está fazendo ela se sentir motivada. Então, através dessas estratégias, a gente consegue motivar. E aí, eu falo isso em vídeos, né? Tem vídeo no YouTube recente que eu falo disso. O que acontece? A pessoa, ela entra para buscar um tratamento e desmotivada, infeliz com o próprio corpo. E, de repente, conforme você vai fazendo as sessões, ela vai observando que ela tem a oportunidade de ter um corpo mais próximo do que ela deseja, ela mesma vai buscar isso também dentro do que você orienta no dia a dia. Então, ela, poxa, se eu vindo aqui, eu já tô vendo resultados assim, será que se eu fizer um tratamento estético e complementar com o que a minha profissional está indicando? Então, uma atividade física, 30 minutinhos por dia, me alimentar melhor. Então, só de reduzir o excesso de açúcar, o excesso de doce, de fritura, refrigerante, isso com certeza já vai motivando. Então, a gente vai trabalhando aí com essas metas realistas, traçando a estratégia e, ao mesmo tempo, buscando uma forma de motivar essa cliente a buscar sempre um tratamento ainda melhor, tá? Então, nunca se esqueçam de estabelecer essas metas realistas com os clientes e passar todas essas instruções que eu citei, porque essas metas específicas, mensuráveis, vão nos ajudar a entender como é que está indo o tratamento e também o cliente ele vai se sentir satisfeito porque ele vai acompanhando a evolução. E isso é muito importante, tá? Boa tarde, Cristiane, boa tarde, Jennifer, que entrarão agora. Segundo ponto importante, né, da importância, né, o segundo ponto que nos mostra a importância da avaliação corporal é a identificação de fatores contribuintes. O que é isso? O que são fatores contribuintes? Bom, aquela pessoa está chegando para ser atendida e ela tem uma queixa de acúmulo de gordura localizada, seja na região dos membros inferiores, abdômen, braços. O que eu vou entender? Quais os fatores que contribuem para que ela tenha esse acúmulo de gordura, às vezes em excesso. Então, por exemplo, dieta inadequada, estilo de vida sedentário, problemas hormonais, então isso também tem que ser um ponto para ser avaliado e investigado, condições de saúde subjacentes, o que é que essa pessoa tem de problema de saúde? Será que ela é diabética? Você sabia que se o seu cliente for diabético, o metabolismo dele tende a ser mais lento e o resultado também costuma ser mais devagar para entregar resultado em tratamentos de redução de medidas numa pessoa diabética? Além disso, não são todos os produtos que a gente pode indicar e aplicar nessa pessoa, muitas vezes, porque tem problema circulatório comprometido. Principalmente se chega uma pessoa que é diabética e ela tá descompensada. E muitas vezes a gente nem pode trabalhar com essa pessoa. Então, identificar o que tá fazendo com que ela ganhe esse peso e até entender, né, essa questão de saúde, se a pessoa está saudável ou não, é muito importante para um tratamento eficaz aí. E esse é essencial, na verdade, tá? Terceiro ponto, da importância da avaliação corporal, ainda nem entramos nas 5 perguntas estratégicas, tá? Mas aqui falando do terceiro ponto, para personalização do tratamento, é importante a gente entender que cada indivíduo é único. Então, quando você pergunta, faz aquela primeira pergunta para a pessoa, né? Nossa, o que é que tá te incomodando? O que é que tá te trazendo aqui? E essa pessoa, ela explica para você que tem ali um ponto que a incomoda mais, e você até observa outros,
que de repente aquela pessoa ali naquele momento não tá enxergando, mas você entende que pode ajudar, o que essa pessoa vai pensar? Ela vai entender que você tá olhando para ela como uma pessoa, um indivíduo que precisa de um tratamento específico. Se a cada vez que chega um cliente novo, você simplesmente atende falando 10 sessões de massagem modeladora e pronto, essa pessoa ela não vai conseguir ver diferencial em você como profissional. Então, é importante que a gente trace uma estratégia personalizada para que, de fato, a gente tenha resultado e para que o cliente também perceba um valor em você. Você se dedicou em cima daquele caso. Você está colocando energia para, de fato, entender o que é que está acontecendo, quais são os fatores que estão fazendo com que aquela pessoa ganhe peso. Você vai explicar quais são as formas de trabalhar, tanto dentro da cabine como fora, e você vai estar entregando, então, um tratamento personalizado. Isso faz com que o cliente enxergue valor em você, que se ele for na concorrente da esquina e perceber que aquela pessoa está fazendo um tratamento de 10 sessões de massagem modeladora de 30 minutos, qual você acha que ele vai escolher? Ele sabe qual vai dar resultado. Ele sabe que vai entregar mais resultado o tratamento que é personalizado. O tratamento em que o profissional olhou no olho dele e explicou quais são as condições que ele precisa seguir para conseguir chegar na meta que ele falou para você que tem de objetivo. Não existe mais espaço para o profissional que fala para o cliente deitar na maca e fazer massagem modeladora. Não tem como, tá? Porque fazer uma massagem modeladora de 30 minutos e pronto, esse é o tratamento, você nem se atenta às condições de saúde, contraindicações daquela pessoa, de repente dá uma alergia, qualquer coisa assim. Esse cliente, ele não vai continuar sendo cliente por muito tempo, tá? Ou ele vai só por preço. E se você tá cobrando um preço muito baixo para fazer uma massagem modeladora para ter cliente, isso não vai se sustentar. Então, você precisa entregar valor para o seu cliente a partir dessas estratégias que eu tô explicando e de várias outras que eu já falei nos vídeos do YouTube, nas lives e tudo mais. Então, cada indivíduo é único, que funciona para uma pessoa não vai funcionar para outra, por isso é importante fazermos essa avaliação corporal, tá? Falando, dando continuidade a um ponto que eu já comecei a falar, é importante fazer a avaliação corporal porque nós temos um acompanhamento do progresso. Então, vamos supor que você sugeriu 8 sessões de tratamento corporal. Então, você colocou ali 2 sessões de enzima, 2 de ultrassom, 2 de radiofrequência para trabalhar um pouquinho de flacidez também. Beleza. Então, tenho enzima, tenho ultrassom, tenho radiofrequência e vou fazer também 2 sessões de drenodetox. Ok. Em que momento eu vou avaliar essa cliente e entender se eu vou fazer uma sessão de drenodetox ou uma sessão de enzima? Como é que eu vou fazer para compreender se essa pessoa está retendo líquido, se ela ganhou peso abruptamente ou se ela está realmente perdendo e chegando no objetivo? Tudo isso a gente vai fazer com o acompanhamento do progresso. Então, eu vou iniciar o tratamento, depois da estratégia que foi montada, e a avaliação, ela vai ser contínua. Por quê? É importante acompanhar o progresso. Então, depois que eu fiz a segunda sessão, pensando aí, primeiro eu fiz uma sessão de enzima, depois eu fiz uma sessão de drenodetox. Antes da cliente deitar na maca para a terceira sessão, eu já vou tirar a medida, ela já vai se pesar. Quando você faz isso, você já obriga a cliente a saber que da próxima vez que ela for, você vai pesar ela de novo, seja daqui 1 semana ou daqui 3 dias. Você vai pisar ela de novo. Então, ela se compromete mais também com o tratamento, porque ela tá vendo que você tá acompanhando de perto o caso dela, tá? E tudo isso vai ser feito conforme vai sendo necessário. E isso gera, né, o quinto motivo aí de importância para avaliação corporal, que é a motivação. Eu também já dei aí um spoiler, né? Mas quando o paciente vê melhoria contínua e mensurável, então ela chegou na primeira sessão, ela iniciou fazendo uma sessão de enzima para gordura localizada ou para celulite. Passou 1 semana, ela volta para fazer uma sessão de detox corporal. Poxa, na terceira sessão, você mediu ela, você tirou medidas de novo, ela subiu na balança, tá observando os resultados aparecendo,
Isso vai gerar o quê? Motivação. E um cliente motivado, ele vai sempre voltando cada vez mais disposto a dar continuidade no tratamento. Se acabou o pacote ali de sessão e tudo mais, ele vai enxergar que ele precisa continuar para continuar tendo uma progressão no resultado que ele está buscando. E essa motivação, né, você vai mostrar para ele como. Não é só falando, a gente tem que falar, tem que explicar, né, o que eu estava falando no comecinho da live. Vou falar para o meu cliente estratégias, vou citar estratégias que ele pode usar no dia a dia, de alimentação, de suplementos também e tudo mais, atividade física que eu vou comentar que ele deve fazer, buscar um profissional que o apoie, mas a cada vez que o cliente chega e eu tiro medidas corporais, então adipômetro, balança, fita, vou analisando a composição corporal dessa pessoa, tirando foto, mostrando, olha como você estava na semana passada, olha como está agora. Isso vai fazendo com que o cliente se sinta motivado e tenha uma maior aderência ao tratamento, tá? Isso é muito bacana. Conforme o tempo vai passando, a gente vai acompanhando e vendo a evolução. Eu não sei quem fica mais feliz, o profissional ou o cliente, quando esses resultados começam a aparecer. Um sexto motivo, né, sobre a importância da avaliação corporal é a prevenção de efeitos colaterais indesejados. Então, tem algumas pessoas que possuem problemas de saúde. Problemas de saúde e estética nem sempre são as melhores combinações. Boa tarde, Adriel. Muitas vezes a gente precisa ter aí uma visão mais ampla sobre a condição de saúde daquela pessoa para entender quais os procedimentos que eu posso indicar. Então, se a pessoa tem pressão alta, será que eu vou usar ativos com produtos com cafeína, por exemplo? Então, a gente sempre vai avaliando qual é a necessidade daquela pessoa e também as contraindicações para evitar efeitos colaterais, tá? Isso também é um ponto muito importante da avaliação corporal. E aí, nós entramos na parte, né, das 5 perguntas-chave da avaliação. Então, a avaliação corporal, ela envolve a coleta, então eu vou coletar e analisar uma variedade de informações relacionado ao corpo de um indivíduo. Então, o que acontece? A pessoa, ela vai chegar, eu vou fazer as perguntas, né, que eu vou falar agora para vocês, e conforme isso vai acontecendo, eu vou mostrando que eu tô ali realmente interessada na saúde e no bem-estar dessa pessoa, tô comprometida a chegar nos resultados do objetivo dela, assim como ela, né? E eu vou fazer essas 5 perguntas. Então, toda essa análise, ela é variável de acordo com cada pessoa. Por isso, é muito importante fazer essas perguntas, tá? Fundamental para entender saúde, composição corporal e necessidades específicas também. Então, eu não posso usar determinado creme que eu adoro usar para ter resultado, eu não posso usar nessa pessoa. Ok, pelo menos eu fiz a avaliação e sei o que eu posso e o que eu não posso. Então, vamos lá falar das 5 perguntinhas, tá? Que podem ajudar no processo de avaliação corporal e podem ser a chave para o sucesso do tratamento. A primeira, gente, é algo assim, que pra gente muitas vezes é óbvio, mas nem sempre a resposta do cliente é óbvia. É curioso, mas tem clientes que abrem a porta, né, passam pela porta, e aí a gente nota alguma disfunção estética. Então, vamos supor que seja uma mulher, ela tá com shorts e você observa celulite nela, ou um quadril mais largo. Ok, é algo que você buscaria trabalhar se aquela pessoa não te falasse o que está incomodando. Só que vai adiantar essa pessoa não comentar com você o que incomoda ela, e aí você vai fazer o tratamento de acordo com a sua percepção e de repente você percebe que ela não está satisfeita com o resultado dela, porque não era aquilo que ela queria trabalhar? Pois é. Então, a primeira pergunta muito importante para nós fazermos para os nossos clientes, sempre na avaliação, a primeira, é uma pergunta que a gente tem que fazer com jeitinho, tá? A gente não vai falar assim, por que você veio, aonde está a gordura que te incomoda? A gente tem que ter jeito para falar. Então, a primeira pergunta, como eu posso te ajudar? Ou, o que está te incomodando? Quando você fala assim, a pessoa, ela entende que você está aberta
para ouvir o que ela tem para falar e que você tá tendo empatia, delicadeza e respeito, tá? Então, você sempre vai ouvir o que essa pessoa tá falando, respeitando. E é um momento em que a gente tem que deixar o cliente falar. Então, às vezes a gente fica tão ansioso para começar o tratamento que a pessoa faz uma pergunta na hora que ela tá explicando o que incomoda e a gente começa a explicar, falar, e a pessoa não consegue mais falar dela. E um ponto legal, né, da gente entender é que as pessoas gostam de falar delas mesmas. Então, é o momento de você criar essa conexão com o seu cliente e deixar ele falar para você o que incomoda. Você já parou para pensar que pode ser que essa pessoa nunca tenha falado para ninguém, nem para o marido, nem para a irmã, nem para a mãe, o que realmente incomoda ela? E quando ela tira a roupa, ela tira a calça, tira a camiseta e tá ali no seu consultório com você, é o momento em que ela mostra a maior intimidade, a maior dor da vida dela muitas vezes. Então, a gente precisa respeitar isso, ter empatia nesse momento, perguntar de forma delicada o que é que está incomodando e, de fato, conseguir entender e traçar uma estratégia efetiva para aquela situação, tá? Então, não é porque o cliente chega para você falando que o que incomoda ele é a gordura na região abdominal e você observa que tem um monte de celulite ali que você vai começar a tratar celulite. Você vai começar a tratar o que realmente incomoda aquela pessoa, tá bom? Não adianta você fazer o que você observa. É lógico, a gente como profissional, às vezes observa que, por exemplo, poxa vida, de fato tem a gordura abdominal, vou trabalhar nessa gordura, mas eu vou sugerir, né, conforme o tratamento for acontecendo, essa pessoa tiver uma percepção de que o efeito que ela tá buscando tá começando a acontecer, ela tá começando a criar confiança no seu trabalho, aí você vai falar, olha, eu tenho uma sugestão de tratamento que a gente pode associar, que eu acredito que vai ajudar ainda mais na harmonização corporal. O que você acha da gente buscar fazer um pouquinho de tratamento nessa região aqui de gordura localizada na região dos membros inferiores, trabalhar um pouquinho de celulite, fazer uma drenagem linfática para reduzir a sensação de peso que você tem e, consequentemente, a gente reduz inchaço, muitas vezes celulite também, tá? Então, observe, deixe o cliente mostrar aquele momento de vulnerabilidade, né, que muitas vezes ele tem, então empatia, se coloque no lugar dele, deixe a pessoa falar, até porque mulher muitas vezes fala muito, mas não fala tudo, né, ela não conta todos os detalhes, nem mesmo para marido e tudo mais, então deixa a pessoa expor tudo que ela sente para você criar essa conexão e, de fato, conseguir ter uma confiança dessa pessoa no seu trabalho, tá bom? Segunda pergunta, qual é a composição corporal atual? Você tem, se você é profissional que tem uma balança de bioimpedância, você tá na frente aí para uma forma de avaliação muito além do que a maioria dos profissionais. Mas você não precisa ter uma balança de bioimpedância para fazer uma boa avaliação e nem entregar ótimos resultados. Como é que eu vou avaliar, então, a composição corporal atual? Primeiro, você pode usar balança, tá? Então, a cliente sobe na balança, você anota o peso dela. Ah, mas eu já ouvi falar que peso não é tudo, porque a pessoa ganha massa magra. Massa magra pesa mais que gordura. Realmente, tá? Mas é importante você ter esse número ali com você. Por quê? Porque você vai começar também a pegar o adipômetro, que não é um equipamento caro, é muito fácil da gente encontrar no Mercado Livre, enfim, na internet a gente acha muito fácil um adipômetro para você mensurar a dobra cutânea. A dobra cutânea, sim, vai te falar o quanto de fato tem de composição corporal ali. Além disso, além da dobra cutânea, então você vai pegar o adipômetro e vai observar quanto tem de prega de gordura em cada região do tratamento. Você também deve utilizar a fita. E a fita métrica vai te mostrar gordura na região de braços, abdômen, tórax, abaixo do umbigo, quadril, coxas, panturrilha. Então, é legal a gente ter também uma fita métrica, tá? Pelo menos, então, uma balança, uma fita métrica e um adipômetro, para a gente conseguir fazer aí toda a mensuração e identificar a composição corporal atual.
E aí você vai pegar a ficha de anamnese que eu vou mostrar pra vocês na apresentação de slides lá do YouTube depois. E vai anotando, tá? Então, nessa região aqui, eu tenho tanto de medida na fita métrica, anota a data, né? Que você tá tirando essas medidas. Anotou a data, colocou lá o peso da data, que você tá tirando o peso dela, medidas com a fita métrica e medida com o adipômetro. Tirou todas essas medidas, ok. Aí você, então, vai direcionar o foco do seu tratamento, vai fazer o planejamento do tratamento de acordo com a quantidade de gordura. Como assim, Dani? Vamos pensar que você vai trabalhar com uma pessoa que tem uma prega do lado do umbigo. Quando você pega o adipômetro e coloca ali do lado do umbigo, ela tem 5 centímetros de gordura corporal naquela região. Poxa, se ela tem 5 centímetros, tem procedimentos que eu posso fazer que em regiões que teria 2,5 eu não vou poder fazer. Querem um exemplo? Eu não posso fazer em região com uma prega menor do que 3 centímetros, hidrolipoclasia. Eu não posso fazer em uma região com menos de 3 centímetros, enzima com desoxicolato, com lipossoma de girassol. Então, é muito importante você identificar a composição corporal e direcionar o seu tratamento para aquele plano de redução de medidas de acordo com o que a pessoa está apresentando ali, tá? Além disso, nem todas as enzimas, por exemplo, eu posso usar, que eu uso em celulite, eu posso usar em abdômen, ou o contrário. Então, é importante a gente ter essa visão da composição corporal e traçar o planejamento em cima disso, tá? A terceira pergunta, que é muito importante, né? E muitas vezes a gente acaba negligenciando em cobrar o cliente, mas é importante, é sobre os hábitos alimentares e exercícios, tá? Será que essa pessoa é sedentária? Será que ela come doce todos os dias? Será que ela toma refrigerante todos os dias? Se ela tem esses hábitos, muito provavelmente, se ela já reduzir esse hábito, né? Então, não vou falar para minha cliente não consumir bebida alcoólica, que é algo que eu vejo aí muito comumente, né, dentro do consultório. Minha cliente toma bebida alcoólica, ela não vai parar, mas ela vai entender que se ela toma 5 latinhas por final de semana, ela vai passar a tomar 2. Se ela tomar 10, ela vai passar a tomar 3. Por quê? Porque isso vai me ajudar no tratamento e eu vou conscientizar a minha cliente, porque às vezes ela acha que não tá afetando tanto, já que ela tá fazendo tratamento estético, tem que reduzir, pronto, acabou. E quando a gente explica que não, que ela vai secar gelo, se ela ficar pagando atendimento, né, drenagem, seja o procedimento que for, ela tá ali pagando para você fazer um tratamento nela, e ela tá em casa, no dia a dia, nos hábitos diários, consumindo e tendo uma vida sedentária a ponto de atrapalhar os seus resultados, se você não explicar isso para ela, nem sempre ela sabe, tá? Às vezes as pessoas, elas realmente não têm esse conhecimento, elas entendem que tá pagando por um tratamento e o tratamento tem que dar resultado. E pronto, acabou. E não é bem por aí, se a gente não conscientizar, essa pessoa não vai ver resultado, tá? Então, nesse momento, quais são os hábitos alimentares e exercícios? A pessoa vai te falar. Se ela tem uma alimentação balanceada, ótimo, tá? Equilibrada e tudo mais, ótimo. Se ela fala pra você que tem muita dificuldade em parar de comer doce, que tal você ter um parceiro nutricionista e indicar para essa pessoa? Isso é importante também, tá? Faz parte da sua estratégia de tratamento. Ou então ela não faz atividade física, que tal você ter aí algumas sugestões de aplicativo para de repente a pessoa fazer em casa, se ela não tiver nenhum problema de saúde, ou então um personal para você indicar para essa pessoa, né? Provavelmente você vai conseguir ajudar e potencializar os seus resultados, mas é importante a conscientização. Não deixe o seu cliente sem saber que você vai fazer a sua parte, mas ele tem que fazer a dele, senão a responsabilidade de um tratamento vai ser toda sua, quando na verdade ele tem aí 50% da possibilidade de favorecer os resultados, tá bom? A quarta pergunta: quais são as condições médicas pré-existentes? Pessoal, uma pessoa com diabetes, geralmente, mesmo controlada, ela tem um comprometimento do metabolismo. Então, o resultado dessa pessoa, se a gente está falando de perda de gordura e a pessoa tem um metabolismo lento ou problema de tireoide, tá?
o resultado dela tende a ser mais lento também. E isso é muito importante na hora de alinhar a expectativa. Poxa, será que se eu falar para o meu cliente que eu preciso, né, explicar para ele que o fato dele ter diabetes vai fazer com que o resultado seja mais lento, não vai fazer ele confiar mais em mim do que se eu não falar isso para ele e deixar ele acreditando que ele vai ter resultado mesmo tendo diabetes? Não tô falando que ele não vai. Ele vai ter, só que ele vai ter num tempo mais lento do que uma pessoa que não tem diabetes, tá? Isso é um fato. Doença autoimune. Então, vamos pensar que é uma pessoa com doença celíaca. Ela tem um problema intestinal, uma doença aí que afeta o intestino, ou seja, ela tem dificuldade de absorver nutriente, ela tá sempre com o corpo inflamado. Nesse caso, um corpo inflamado, um organismo inflamado, ele tem muito mais dificuldade de resultado também, tá? Muitas vezes, se a gente não toma estratégias anti-inflamatórias. Então, eu também preciso explicar para o meu cliente sobre isso, tá? Câncer a menos de 5 anos. Só faço tratamento estético em pessoas que teve câncer há menos de 5 anos, se o médico autorizar. Então, tem que ter uma carta do médico autorizando esse tratamento. Se faz mais de 5 anos, o cliente vai assinar um termo de que tudo que ele tá falando é verdade e tá tudo certo, tá bom? Dermatites, então, alergias e tudo mais, também é importante você saber. Então, condições médicas pré-existentes é mais uma pergunta-chave do momento da avaliação, que pode aí te levar para o acerto ou para o erro na hora do tratamento corporal. E a quinta pergunta é qual o objetivo de redução de medidas? É o que eu comecei a explicar para você. Determinar ou definir um objetivo claro e mensurável é essencial para o resultado do tratamento, tá? Então, determinar quanto de peso, quanto de medida o cliente deseja perder e em quanto tempo vai ajudar a criar metas específicas, mensuráveis e alinhar a expectativa. Eu não sei se eu já falei aqui e alguém que tá na live já ouviu, mas uma vez eu ouvi num curso de harmonização facial que a primeira contraindicação de tratamento estético é a expectativa alta. Então, sempre que o cliente chega com uma expectativa super lá em cima, a gente tem que conscientizar de que o tratamento estético, ele potencializa resultados, mas sozinho não vai fazer toda a diferença. Então, a gente precisa explicar para o nosso cliente que tem aí essa necessidade, tá, de alinhar expectativas. Tem uma pergunta bônus aqui que eu coloquei, que é o histórico desse cliente. Será que ele já fez tratamento estético? Será que nesses tratamentos estéticos que essa pessoa fez, viu o resultado? Não viu? Qual viu mais resultado? Qual não viu? Qual se sentiu mais confortável ou desconfortável fazendo? São perguntas, né, objetivas, que vão ajudar a gente a direcionar o tratamento também. Se ele fala que ele fez carboxiterapia, você tem uma máquina de carboxi, mas ele falou que não aguentou, você não vai oferecer esse tratamento de novo para essa pessoa, sabendo que ela vai ter aí uma questão, né, de aversão ao tratamento naquele momento, porque ela foi procurar você pensando aí em outras possibilidades, provavelmente, tá bom? Idade, histórico médico, objetivo, nível de atividade física são importantes, né, desde antes, não só daquele momento. E um ponto importante são os fatores psicológicos e emocionais. Isso interfere diretamente no resultado, porque pessoas, por exemplo, com alto nível de estresse, que não dorme bem, têm cortisol elevado. Então, a dificuldade de perder peso é maior. Ou então, se ela come por compulsão, por emoção, o resultado também vai ser comprometido. Porque você, num dia em que a pessoa tiver com uma certa dificuldade de trabalhar, fazendo ali tudo certinho dentro da dieta e atividade física e o tratamento estético, o que vai acontecer? Essa pessoa, ela provavelmente vai ter aí como problema emocional ou fator psicológico a dificuldade de sucesso do tratamento, de ajudar no sucesso do tratamento, tá bom? E aí, pessoal, na hora de desenvolver o plano de tratamento, o que a gente tem que entender? 2 pontos importantes. Primeiro, as informações coletadas para criar um plano de tratamento personalizado, ou seja, eu já vi que essa pessoa faz atividade física, mas não se alimenta bem. Poxa, então o que eu vou fazer? Eu vou traçar um plano em que eu acelere o metabolismo dela dentro da clínica. Nutracêuticos também podem ser uma ótima opção.
E vou também indicar exercícios, né? Falar para essa pessoa, pedir para que ela faça pelo menos 30 minutos por dia de exercício, se é uma pessoa sedentária. Ou então, se ela não se alimenta bem, indicar um nutricionista e também explicar aí alguns detalhes de uma alimentação mais equilibrada, né? Pedir para diminuir doce, pedir para diminuir refrigerante com açúcar, para que o tratamento tenha de fato um efeito melhor. Então, a gente vai indicando conforme cada pessoa, por isso é personalizado, não só as indicações, mas também nutracêuticos, né? Tem live de nutracêuticos que eu já fiz e coloquei aí para vocês, nomes de nutracêuticos ativos, concentrações que vocês podem indicar para os clientes de acordo com a necessidade deles e indicação mesmo do nutracêutico em si, do que a pessoa busca, tá? Por isso é importante a individualização. Então, cada pessoa tem uma necessidade, conforme você vai ouvindo as respostas das pessoas, né, dos seus clientes, você vai traçando esse plano estratégico com base nessas principais perguntas. E também vou colocar aí um pouquinho da minha ficha de avaliação para que vocês entendam outras possibilidades de você ir anotando ali as recomendações e indicações e planejamento de tratamento também, tá bom? Bom, pessoal, basicamente é isso, são essas as 5 perguntas. Eu acho que eu consegui trazer essas 5 perguntas que eram as mais importantes, que vocês tenham gostado desse tema, que vocês aproveitem, né, e utilizem isso no dia a dia de vocês. Se tiverem dúvidas, podem me mandar mensagem, tá? Eu tô aqui sempre à disposição e muito obrigada por todo mundo que entrou e que tá aqui. Até mais!